Olha, muito bem, muito bacana. Boa tarde de sábado para todos vocês. Espero que tudo bem por aí. Nós estamos tentando botar as coisinhas nos trilhos com a cabecinha do Stitch aqui do meu lado. Eu sei. Você tá bem? Tudo bacana? Sabe o que eu tô te devendo? Esse vídeo que eu vou entregar agora, vem cá. Isso aqui é a despedida da Isabela Boscov da segunda temporada de The Last of Us e ela diz o seguinte: ai, 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 e agora? E Bella? Você é gigante. Hein? Pelo visto, a nossa queridíssima Bella Ramsey será elogiada nesse vídeo. Será? Será que sim? Será que não? Não assisti. Olá, pessoal. Estamos de volta aos comentários sobre The Last of Us. The Last of Hoje Us. falando do 7º e último episódio dessa segunda temporada. E este é um ótimo lugar para já ir avisando que este vídeo tem spoilers brabos. Esse vídeo tem spoilers brabos. Se você não viu o nosso cena a cena do último episódio lá no canal principal, tá disponível desde quinta-feira. Por conta do que aconteceu comigo no último final de semana, sem detalhes para não dramatizar, eu acabei atrasando todos os conteúdos, inclusive esse vídeo que você está recebendo agora. Então, este vídeo, de certa forma, fecha uma playlist no canal de cortes. Existe playlist no canal de cortes, Barros? Não existe playlist no canal de cortes. Essa é a primeira, ok? A gente reagindo aí à segunda temporada de The Last of Us com a Boscov e nós reagindo por cima. Então tô entregando esse vídeo, a gente vai soltando aqui, dívida ali, vai pagando aqui, O 6º episódio me deixou muito sentimental. Então esse aqui, já na abertura, eu comecei a pensar que triste. O 6º episódio deixou todo mundo que tá gostando sentimental. Um total de 5 pessoas, sendo a Isabela inclusa, porque aquela estrutura de flashback foi pra mexer com a galera mesmo. O Pacão, inclusive, diz que chorou junto com o Pedro Pascal. Perceba? É uma coisa engraçada de você, não para pra pensar nisso, mas aconteceu. Essa é a última vez, em pelo menos 2 anos, eu acho, em que eu vou ouvir essa trilha linda do Supostamente a terceira temporada pra 27, ok? Vai demorar. Gustavo Santaolalla. Alguém de que eu falei menos do que eu deveria ter falado Pois é. nesses vídeos, mas aproveito para corrigir Não, mas você falou bastante, Isabela, você elogiou ele o tempo todo, tá tudo bem. esse lapso. E também para dizer que neste episódio em particular, ele vai passar dos estados de espírito mais brandos, mais melancólicos, aos mais tensos, de maneira espetacular. Esse é também um dos episódios... Uma observação rápida, eu achei o 7º episódio um dos mais fracos, tá? Não gostei da estruturação, não gostei da forma como encerra. A Bella Ramsey particularmente fraca nas cenas em que ela foi exigida, e eu não tô falando de beleza, eu tô falando de interpretação. E um episódio que deixa um gancho muito esquisito pra terceira temporada, muito insuficiente pra fazer as pessoas voltarem a ter o tesão de assistir que elas tinham na primeira temporada. Mas isso é um resultado direto do próprio roteiro do jogo, certo? Já falei isso 200 vezes e repito. O que existe de precioso em The Last of Us está no primeiro jogo. Segundo jogo, tirando a gameplay, o resto, o que sobra é a lacrata e é o roteiro que eu não gosto, então sinto muito, desculpa, vamos os lá. mais ricos em dicas visuais de toda a série até aqui. Ó que gostoso, hein? E, além disso, é um episódio que amarra muitas coisas, mas muitas coisas mesmo que foram propostas em episódios anteriores, às vezes até de maneira que algumas pessoas acharam desconcertantes. Não entenderam porque certos dados estavam ali na série, mas agora a gente vê a importância que havia em apresentá-los. Sinceramente, não faço ideia do que ela tá falando. Vamos lá. O episódio já começa com muitas das coisas que vão estar em jogo sendo resumidas e exemplificadas na edição de som de uma cena muito curta. Ok. Ao fundo, a chuva, e o clima vai ser um elemento importantíssimo nesse episódio. Tá. No rádio, bem alto, a gente está ouvindo os lobos falarem... Então o clima vai ser um elemento muito importante nesse episódio, mas muito mal explicado e resolvido também, certo, Isabela? Porque você tem aquela cena em que a Ellie e o Jesse estão batendo boca em cima do prédio e tá visivelmente muito de dia. E basta a Ellie descer o prédio para que já esteja de noite, né? E uma tempestade do caralho, o movimento absurdo das águas e tal. Eu entendo que é importante, mas eu não sei se foi tão bem resolvido assim, mas beleza.
Vamos entrar em silêncio. Porque fica de noite do nada, né? Desceu o prédio, mas não tinha elevador, é o tempo que ela demorou pra descer. Tá bom, vai. Obviamente que não vai ter elevador. Mas demorou tudo isso, né? Tava de dia pra cá. Bom, tudo bem, vai. Comunicações. Eles já perceberam que eles estavam sendo ouvidos por alguém que não o Serafim. Pois é, cara, e ela percebe que tá uma puta de uma tempestade, né? Próximo de as águas agitadas pra caramba, quase um maremoto rolando ali. E ela decide pegar um barco e se jogar na água 2 vezes. Num pier, que eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? Mas que aparentava ser, assim, alcançável, né? Atingível, tangível. Pela terra, certo? Não dava pra ter ido caminhando pela borda, com todo respeito. Eu sei que tem os serafitas, tem a puta que pariu, tem não sei o que lá. Pela água era o caminho. Bom, foda-se, vai. E à medida que o som do rádio vai baixando, o que vai subindo é o outro som que a gente estava ouvindo Olá. ao fundo dos gritos da Dina, enquanto o Jesse tenta arrancar aquela flecha da coxa dela. Lobos, aquilo que existe entre o Jesse e a Dina, que é uma criança, quando ela recusa o uísque, ele imediatamente faz a associação. E Sim. o clima que vai ser usado com funções literais e metafóricas durante todo o episódio. O que também é um favor do roteiro bastante curioso, né? Porque, desculpa, eu sei que é errado, mas tem muita mãe que enche a cara mesmo quando tá gestante. Não necessariamente ela ter recusado bebida significaria que ela está grávida. Agora, ele imediatamente fazer associação revela que ele conhece muito daquela personagem e beleza, né? É um favorecimento do roteiro aí. Ficou bom, não ficou ruim não. De maneiras fantásticas. Pessoal, muitos de vocês aqui devem ter um interesse no audiovisual. A gente tomou um AD agora, vocês sentiram, né? Que vai além do de seu espectador. Presta atenção. Talvez o seu interesse esteja na... Ó, isso é um AD da EBAC, o cupom deve ser Isabela Boscov. Eu vou pular apenas por uma questão de dinâmica, tá bom? Mas o QR Code dela tá aqui. Deixa eu até sair da frente um pouco, para quem quiser adquirir, obviamente... que nós temos que divulgar, já que estamos utilizando o conteúdo dela, tá? Isabela Bônus tá aqui embaixo, ó, o QR Code tá na tela. Quem ficou interessado, tenho certeza que o EBAC é uma instituição muito bacana, certo? Vamos seguir, Isabela? Podemos de coisa seguir? Quando a Ellie chega esmurrando a porta pedindo para o Jesse entrar, ele sabe que é ela, é óbvio. Ele Não, e ela chega de uma maneira tão ignorante, mal educada e burra, né? Porque é óbvio que o cara precisa identificar ela antes de abrir a porta e ela chega como se ele já tivesse a obrigação de estar com a porta aberta. É bem assim, Marquito escandalosa, sabe? Não quer dizer nada. Ouvindo a voz dela, ela tá dizendo que não tem ninguém acompanhando ela. É, mas ele precisa se certificar, afinal de contas, ela pode estar refém, ela pode estar com algum problema. Ele tá certo, né? De exigir ali toda a sequência, porra. Mas ele faz ela esperar porque ele tá tão furioso com ela, mas tão furioso. Eu não achei que foi isso. Eu achei que ele faz ela esperar porque ele precisa se certificar mesmo. No íntimo, ele gostaria de deixar ela pra fora. Porra, seria uma excelente ideia, mas eu não senti isso aí. E quando ela entra e não fala nada pra ele de onde esteve, o Jesse só fica mais preocupado com o que está acontecendo. Pois é. Para Dina, ela vai contar. E essa vai ser uma cena que me deixou muito, muito, muito perturbada. Se você visse essa cena no jogo, Isabela. Primeiro porque os olhos da Ellie estão mortos nesse começo. O que é um horror, né? Porque a interpretação da personagem 3Dzinha no jogo é infinitamente superior à da Bella Ramsey. Desculpa, parece perseguição, parece que a gente tá enchendo o saco da menina demasiadamente, mas é uma crítica à série. Infelizmente, a performance da Bella Ramsey matou boa parte da carga dramática dessa personagem e da série como um todo. Fosse uma atriz melhor, receberíamos uma entrega melhor. Só que aí o Sr. Neil Druckmann não teria a guerra cultural que ele gosta, né? Afinal de contas, agora tá até treinando os seus soldados, fazendo bootcamping e o caralho pra preparar a lacrate pra, né, aguentar a pressão da rede social. Mas que pena, porque a Ellie cagou mesmo. Segundo, porque quando a Dina começa a cuidar das costas dela, que Olha lá. estão cobertas de lacerações, de hematomas. Sabe-se lá por quê também, que eu nem lembro de quando que ela tomou esse tanto de surra aí. Será que foi porque ela caiu ali no segundo andar, indo atrás da Nora? Porque a Nora não chega a bater nela, chega? Aonde que ela se machucou? Alguém lembra?
Eu não lembro da Bella Ramsey ter se machucado, porque a Ellie no jogo nessa parte tava toda fodida mesmo. Agora, eu não lembro dela ter tomado tanto prejuízo, mas tá bom. E ela começa a falar do que ela fez. Ela tá tão horrorizada com ela mesma. Ela tá horrorizada porque, como ela diz, ela achou que ia ser difícil machucar a Nora e foi tão fácil. Ela só continuou machucando. Essa parte eu gostei. Tá horrorizada porque ela não deu um tiro de misericórdia na Nora, deixou ela lá para virar fungo. E quando ela começa a destravar... Ó, meu chat tá incomodado com a bandagem da Dina por cima da calça. É um detalhe estúpido mesmo, eu concordo, tá? Mas ao mesmo tempo é muito videogame também. A gente já viu isso diversas vezes em jogos antigos. Eu sei que talvez na prática não faça nenhum sentido, né? Quem é que faria uma bandagem por cima da calça, bicho? É um negócio realmente, sei lá, algum médico aí pode explicar esse grande procedimento? É meio idiota mesmo, eu concordo. Mas não me incomodou, não. As lágrimas começam a correr. Ela tá horrorizada principalmente porque ela tá numa crise moral. Isso é óbvio. Ela tá horrorizada porque ela tem a decência de ter uma crise moral nesse momento. A Dina fala, bom, a Nora deve ter feito por merecer, e ela diz, mas será que fez? E quando ela conta pra Dina... Porque todos sabemos que no caso ali a Nora não tava fazendo porra nenhuma. Ela apenas estava junto da Abby que tava se vingando e, portanto, ela deveria ter que pagar o boleto junto, sim. Até aí eu concordo com a Ellie, né? Mesmo diante de todo o arrependimento e tal, a motivação primária permanece a mesma. A razão pela qual a Abby e os companheiros dela foram até Jackson, a Dina só pergunta, você sabia quem eles eram? Não, mas eu sabia o que o Joel fez. A reação da Dina me deixou sem ação. A única coisa que ela fala é, a gente precisa voltar para casa, e vira para o lado no divã, dá as costas para ele. É porque ela finalmente entende, finalmente cai a ficha, né? E quando ela percebe que estamos ali nos vingando de alguém que fez algo tão absurdo e malvadão, é a narrativa, a construção do Joel enquanto grande vilão da franquia. Que eu acho uma puta de uma merda, com todo respeito. Chora, chora, chora. Porque isso é exatamente o contrário do que a Dina disse para a Ellie alguns episódios atrás. Sim. Que não importava o que o Joel tivesse feito. Ele merecia aquilo que a Abby fez com ele? Pois é. Claro que não. Então vamos lá nos vingar. Aparentemente, as convicções da Dina nesse sentido não iam tão longe. E uma linha foi cruzada, uma linha da qual ela não tem muita certeza que ela possa voltar. E também a Ellie não tem certeza se há retorno. Essa atitude da Dina me deixou sem ação, como eu disse, não só porque ela contradiz tudo aquilo que foi dito na conversa entre as duas, quando a Ellie falou, fique para trás porque você está grávida, e ela falou, você não é responsável por mim, eu vou adiante, mas também porque imediatamente toda a culpa pelo que aconteceu foi colocada implicitamente nas costas da Ellie. A Ellie tem culpa de estar fazendo exatamente o que o Joel fez, de não ter contado toda a verdade para Dina. Mas ela não tem culpa pelo que o Joel fez. E então, agora mas aí, de acordo com a Gale, né, isso não seria diretamente uma influência do Joel. Lembra da psicóloga, psiquiatra mequetrefe, né, a Catherine O'Hara? Naquele diálogo do campo de beisebol, que é uma cena horrorosa, inclusive, ela tá conversando com o Tommy, ela deixa muito claro que o comportamento, o modus operandi da Ellie não é influenciado diretamente pelo Joel, o que eu discordo, tá? Eu acho que a Ellie, ela imita e ela tá emulando o Joel o tempo todo, e inclusive nas coisas que ela faz. Tem até a cena do mapa no final desse episódio que ela fala, ó, você ali aponta onde é, depois o outro aponta-se. Técnicas de interrogação, de interrogatório do próprio Joel. Só que de acordo com a Gale, a Ellie sempre foi um lobinho que caminhou do lado de outro lobão e que isso é muito dela e que não foi o ambiente, não foi a influência, não foi o patriarcado que fez ela assim tão foda. Ela simplesmente já brotou desse jeito, sei lá, da árvore, né? É algo dela e tal. Então, assim, ela estar se comportando cada vez mais parecidamente com o Joel, né, e procedendo da maneira que ele procedia,
Na minha visão, é óbvio que é por conta de influência dele. Agora, na visão da própria Gale e talvez da própria série, do próprio Neil Druckmann, isso precisa ser, essa relação precisa ser afastada, né? Isso precisa ser impedido, sei lá. Então ela vai ter que carregar as duas coisas. Aquela tentativa da Dina de colocar um pouco de a bandagem por cima da calça. Panos quentes na situação totalmente desconcertante em que elas estão agora e dar às vezes tem uma por baixo e uma por cima. Vamos tentar aqui ser legal, não? Para ele não é o suficiente para fazer com que se volte atrás em tudo que foi dito nesse camarim. Okay. Não só ele tá pisando em ovos, agora... Sabe que a Bella Ramsey tem uma orelhinha pontudinha? Eu acho que ela seria uma excelente Zelda também. A gente tem discutido aí muito quem seria uma... Eu tô brincando. Não. Desculpa. Em torno da Dina, mas talvez ela esteja... Já pensou ela de Zelda, hein? E a Isabela Mercedes de Link? Mais uma vez, casal. Por que não, chat? Por que não? Qual seria o grande problema? Olha que personificação linda, que caracterização foda da Zelda. Bella Ramsey, loirinha, com as orelhinhas... Hylian é o nome da raça, né? Já se perguntando, também tô só especulando, se ela perdeu a única razão... A Isabela Mercedes, um Link latino, Link representatividade. Pela qual valeria ela não afundar totalmente nesse projeto de vingança. E eu tenho foto da Bella Ramsey de Zelda, viu? Já fizeram imagem já, peraí. Vou mostrar aqui. Quando a Ellie e o Jesse deixam a Dina atrás de uma barricada ali no teatro e saem para procurar o Tommy, é um dos poucos momentos do episódio em que a chuva parou. O Jesse só continua a ficar cada vez mais furioso. Ele tá furioso porque ele percebeu que a Dina tá grávida, que ele agora... Ele tá furioso porque ele vai morrer de um jeito ridículo no final do episódio, assim como aconteceu no jogo. Agora, não só tem que protegê-la, tem que a todo custo impedir que ela morra, mas ele também não pode morrer porque ele vai ser o pai de uma criança. E, no entanto... olha que espetáculo. Isso aqui que é uma Zelda responsa, chat. Olha que coisa mais linda que ficou, não é? Parece o Willow no Caminho do Pirulito, lá esqueci o nome. Aquele filminho do anão lá, desculpa. Bom, prossiga. Onde que ele e a Dina estão a salvo em Jackson? Não, estão no meio de uma zona de guerra por causa da Ellie. A Ellie tá levando tranco de tudo quanto é lado nesse episódio. Mas ela vai ter motivo para devolver alguns dos trancos. Willow na terra do boy magia. Era esse nome que eu tava... Também. Quando começa a chover de novo e ela e o Jesse procuram abrigo e vem aqueles lobos correndo atrás de um serafita, um menino, pouco mais do que uma criança, e eles se escondem para não ser vistos pelos lobos, porque são 6 soldados. Nossa, Isabela, eu vou te falar, essa talvez seja a pior cena de toda a série, e olha que essa série tem cada cena merda, bicho. Cada curva, assim, reserva uma cena pior do que a anterior. Mas o egoísmo da Ellie nesse momento é de um nível de pobreza intelectual assim, tão revoltante, porque você percebe que o Jesse tá obviamente correto, a mulher tá grávida, ele quer voltar pra Jackson, e eles não tem nada que ver com a treta desses careca com os lobos, aí pau no cu de todo mundo, com todo respeito, tá, chat? Dá dó porque é um jovenzinho e tal, não sei o quê, eu sei disso, mas há quantos anos eles estão se trucidando aqui nessa cidade, eles em 2, entrar contra 6, pra salvar uma pessoa que eles não sabem nem quem é e que provavelmente botaria no cu deles na próxima esquina, né? Porque acontece com a Ellie, inclusive, quando ela capota o barquinho lá a primeira vez, serafitas pegam ela pra rasgar-lhe o bucho, né? E mesmo assim ela, minhas motivações de protagonista, faz favor, sabe? E a Ellie vê o menino ser espancado, ter a roupa dele arrancada e ser arrastado. A Ellie quer de todas as maneiras correr para salvar o menino, o que é uma atitude impensada. Claro. Tanto que o Jesse impede ela, diz, essa não é a nossa guerra. Mas, Isabela, é um nível de burrice revoltante, cara. Mas ela tem aquele impulso dentro dela. Pois é. Ela é filha espiritual do Joel também nesse aspecto. Mas o Joel jamais faria isso. O Joel jamais reagiria de forma impensada e estúpida para salvar um aleatório que ele nunca viu. O Joel sim se comportava como um lobo, né? Liderando a mamada
tá entendendo? A matilha, com todo respeito. Ele jamais colocaria ele e a Ellie em perigo por conta de um careca de culto lá, que sei lá eu quem é esse cara, sabe? O comportamento da Ellie é tão idiota em todos os níveis que, além de tudo, depois dessa sequência, na hora que eles estão discutindo no topo do prédio, ela quer jogar na cara do Jesse o fato que ele não interviu. Quer dizer, o fato de que ele foi inteligente e estratégico nessa passagem, ela ainda quer usar como algo negativo pra jogar na cara dele lá em cima do prédio. É um negócio que você fala assim, pô, nenhum diálogo dessa mulher faz sentido, sabe? Nada do que estão escrevendo pra Ellie falar na série conecta, não quer dizer porra nenhuma. É a personagem mais burra da história da televisão. Desculpa, isso não é mérito e nem demérito da Bella Ramsey. Neil Druckmann e Craig Mazin. De que ela se sente sempre na obrigação de salvar outras pessoas. E a Ellie do jogo não é assim burra, tá? Ela pode ser temperamental e o caralho, vingativa, tudo é muito pesado, mas vem cá. De chamar para si a culpa delas não estarem sendo salvas. Olá. E logo em seguida, quando eles entram na livraria, que é o ponto de encontro com eles entram na... outra cena merda. Vai piorando, você percebe? Eles entram na livraria atrás do Tommy e a Ellie começa a folhetar qualquer merda. O que você tá procurando, minha filha? O Tommy vai estar dentro das páginas, filha da puta. O que ela vai achar dentro de uma revista, cara? Eles estão ali desesperados tentando achar o Tony. Ela pega um gibi. Olha que lindo, essas gravuras aqui. Um livro de criança que não tem nada a ver. O Tommy tá dentro do livro, ela tá procurando ele dentro. Caralho, perde toda a noção do desespero, né? Da necessidade de fugir dali o mais rápido possível. Eles acabaram de dar de frente com meia dúzia de lobo que trucidaram uma criança careca. Em tese, eles deviam estar num puta de um pânico pra picar a mula dali. Ela lá entra na livraria, o Tommy visivelmente não tá lá. Ao invés de sair correndo pro próximo lugar, ela começa a folhetar uma edição da Turma da Mônica e o Jesse chorar as pitangas, contando pra ela, porra, uma vez uma cigana foi lá em Jackson, me deu um chá de buceta que acabou com a minha vida. Desculpa o termo. Quê? Perdão pelo termo. Perdão, desculpa. Me passei um pouco aqui. Vamos seguir. Com o Tommy, ela vai questionar todos os princípios morais do Jesse. Primeiro tem um momento... Ela troca uma ideia, é um momento dos dois ali de explicar que, da mesma forma que a Dina não me trata como se eu fosse o cara, no caso o Jesse, eu também não vejo a Dina como se fosse a mina, porque eu tenho essa outra cigana aí, a outra fulana que... O chá lá que eu falei. Até suave entre os dois, que parece ser de uma... Excelente bebida, perdão. Possível reconciliação, em que ele diz que ele ama a Dina, mas ao contrário do que a Ellie imagina, não é da mesma maneira que ela ama a Dina. Ele se apaixonou por uma outra pessoa. Que é a cigana do chazinho. Ia ir embora com ela e só não foi porque ele se sente na obrigação de retribuir a Jackson tudo o que Jackson deu a ele. Isso aí. Porque ele sabe que as pessoas contam com ele para ser a próxima Maria. É verdade. E porque ele foi... Pra ser a próxima Maria tá difícil pra ele, né? Porque lembra que no jogo a Maria é loira. Tô brincando. Vai ficar tudo bem. Ensinado a colocar os outros acima de si mesmo. E a Ellie não. Não, ficou difícil dele ser a próxima Maria, né, chat? Tudo bem que nessa série a caracterização dos personagens é o famoso foda-se, mas convenhamos. A Ellie só faz o que é bom pra Ellie. Ó, essa é a hora que a Ellie joga na cara dele o que ele fez de certo como se fosse errado. Mas quando ele tá contando pra Ellie dessa pessoa por quem ele se apaixonou, ele tem uma fala que é fundamental na série toda. Ok. Ele fala daquele sentimento único que a gente tem quando a gente tá caindo por uma pessoa e a pessoa tá igualmente caindo pela gente. Certo. Isso diz respeito não só ao sacrifício que o Jesse fez, diz respeito também aos sentimentos entre a Ellie e a Dina, e é um retrato colocado ali para a gente lembrar de qual é o sentimento entre o Joel e a Ellie. De como durante toda a primeira temporada... Bonita interpretação, gostei. Eles foram caindo um pelo outro. Lógico, não como uma paixão romântica, mas como pai e filha, como uma relação paternal e filial. Então, mas, Isabela, é brilhante o que você tá... o chat comentou uma parada aqui, porque assim...
A maneira como a Isabela descreve certas cenas e certos momentos parece que ela tá conseguindo extrair muito mais do que os próprios atores e atrizes conseguiram entregar. Convenhamos que a Bella Ramsey não passa tantas camadas e tantas nuances assim, bicho, desculpa. Seria brilhante se de fato o Joel tivesse caído pela Ellie, mas isso não acontece nem no jogo e nem na série, ok? Essa é a expectativa que o jogador de The Last of Us Parte 1 tinha quando ele deu o start na parte 2. Todos nós imaginávamos que Joel morreria, mas não do jeito estúpido que ele morre. O problema é que, né, expectativa versus realidade. Se de fato, do jeito que a Isabela descreveu aqui, o Joel tivesse caído pra salvar a Ellie, não foi isso que aconteceu, certo? Ele caiu porque ele foi feito de trouxa por uma franguinha lá no meio da neve, um negócio completamente avulso, aleatório. A Ellie tava em um lugar seguro, né? Tranquila. No caso do jogo, ainda batendo bolacha e fumando maconha. No caso da série, trocando ideia com o japonês lá sobre assuntos aleatórios, sabe? Então todo mundo esperava, isso é verdade, que em um determinado momento, um ápice do segundo jogo, porra, lá na última hora, na penúltima hora do jogo, sei lá, o Joel fizesse um puta de um sacrifício pra salvar a Ellie, e aí tudo seria lindo, tudo faria muito sentido, tudo seria absoluto cinema. Só que não é isso que acontece. O Joel é derrubado porque o patriarcado precisa ser cuspido e o Neil Druckmann quer botar uma fortuna no lugar, que é a mesma gameplay, só troca a cabeça e solta a musculosa lá pra tocar o foda-se. Porra, cara, sabe? Seria, do jeito que a Isabela tá descrevendo, seria lindo, mas não foi isso que eu vi. Eu acho engraçado porque tem umas pessoas nos comentários Olha que lá. às vezes vêm dizer, não, a Ellie não é filha do Joel, ela é uma substituta. Não, ela não é o bebê reborn do Joel. Ou então dizem assim, ele ficou gostando dela porque ele quis. Não, mas isso eu discordo. Pra mim, eles são pai e filha e não tem nada pra acrescentar aí. Ele só tinha que entregá-la para os vagalumes. Não, mas existe um momento da transição. No jogo é lindo, na série mais ou menos, e em um determinado ponto do diálogo dos dois, a Ellie se torna filha dele e não tem mais como reverter isso, não tem o que fazer. Bom, eu acho que isso quer dizer que é possível jogar um jogo do começo ao fim Olha lá. sem entender a razão pela qual o jogo existe. Você tá certa. E, inclusive, eu sou testemunha ocular disso que você tá dizendo, não no caso do The Last of Us, Isabela, mas porque tem muitos games que eu jogo inteiro pulando todas as cutscenes. No caso do The Last of Us, essa transição, né, de... traficante não, qual que é a palavra o Joel é um traficante, né? Traficante e muamba, porque é isso que ele tá fazendo, ele tá levando uma muamba pelo país, né? A muamba é a Ellie. Mas essa relação de traficante e muamba, quando ela se transforma numa relação de pai e filha, ela é muito clara tanto no jogo quanto na série. E quem não entendeu tá fazendo questão de não entender. É uma pessoa que realmente tá... mas é porque era só contrabandista. Eu queria essa palavra, mas não achei, né? Então, não. A Isabela tá certa. Existe uma transformação muito óbvia, tanto nos dois produtos, tanto série quanto jogo. A história que está no centro desse jogo. Sim. Depois de toda a primeira temporada. E, inclusive, no jogo é muito mais bonito e mais bem contado. Depois daquela cena na varanda, em que não só ele diz que... Cena na varanda tá toda errada, toda condensada, troco de nada, mas mesmo assim o Pacão chorou. Ama ele de uma maneira que ela não é capaz de compreender, querendo dizer, você não tem filhos ainda, quando você tiver, você vai entender a força inigualável desse sentimento, mas quando também a Ellie diz, eu acho que eu não consigo... Olha essa carinha do Pedro Pascal, bicho. Eu tô emocionado. Consigo te perdoar, mas eu quero tentar. O que significa que, de muitas maneiras, ela já perdoou, Sim. Ela não quer perder ele de jeito nenhum. Sentimento Só que é muito imediato, Isabela. Essa cena no jogo acontece em dois momentos completamente distintos. Ela descobre que o Joel matou todo mundo no hospital, ela vai embora puta. Passa um bom tempo, não sei te dizer quanto, porque a memória já foi. Mas é muito tempo depois que acontece a noite do beijo com a Dina no meio do velho do preconceito Ishi lá e tal. E aí eles conversam na sacada e de fato a Ellie olha pra ele e fala, vem cá, ô corno, tô tentando te perdoar, quero ficar bem com você. Na série não tem cabimento porque ele conta e ela já perdoa de imediato. É a mesma menina adolescente que é tão turrona e filha da puta nos outros momentos, de repente ela se torna um anjo.
Ai, você fez tudo isso? Me dá 5 segundos. Beleza, eu te perdoo e quero tentar de novo. É idiota. O texto todo... Ó, eu vou te falar, o texto do segundo jogo, pra mim, já é fezes. Mas na série, eles conseguiram tá de parabéns. De pais e filhos é uma coisa Piorou muito. que transcende a biologia. Ou não haveria pessoas que adotam e amam profundamente... Eu concordo 100% com isso. Pai e filho são conceitos que transcendem a biologia, não biologicamente falando, né? Não vamos eliminar também o fato óbvio que existe um pai biológico, uma mãe biológica para qualquer criança. Agora sim, é óbvio que o relacionamento entre pai e filho pode ser adquirido não apenas via DNA, pelo amor de Deus. Se você acha que isso, né, é lacração, se você acha que isso não existe, aí você precisa crescer um pouquinho, sair um pouco de casa, né, ver um pouco a vida. Tantas pessoas que têm aí com filhos e filhas adotivos que são incríveis, muitas vezes mais firmeza do que qualquer filho biológico, sabe? Essa coisa mais comum que tem e é lindo. Eu conheço pessoas que foram adotadas e que, assim, relacionamento com o pai e a mãe é a coisa mais resistente e forte do que qualquer elo de DNA. Desculpa, cara. Pessoas que são adotadas e amam profundamente. Claro, você tá certa, isso aí é óbvio. E antes que alguém fale, mas ele não adotou, bom, as varas de família não estão funcionando, tá? Ela é genial. Se ainda... não tem como ir passar no cartório, caralho. Como é que você queria aqui? Você tá certa, Isabela. Foi uma ótima piada. Obrigado. Restar alguma dúvida sobre o que é o centro de The Last of Us, eles ouvem pelo rádio que tem um sniper atacando um grupo e é o Tommy. Só pode As varas de família não estão funcionando, é foda. ser o Tommy. Então eles sobem para um lugar mais alto E se tivesse, ia ser uma burocracia do caralho ainda. Que bom que, né, é só de consideração. Né? para olhar a cidade e ver de onde estão vindo os tiros que eles estão ouvindo. E chegando lá no alto, a Ellie entende as duas palavras que a Nora falou sobre a localização da Abby. A porra da roda e a baleia. A Nora já estava transtornada pelo fungo e ela só conseguiu dizer baleia e roda. Isso. O que a Ellie vê? A roda gigante. Eu imaginei um bicho do Italian Brain Rot, sabe? The ballerino rodatino. Não sei falar. Porra, seria uma baleia com roda. Eu tô tentando imaginar aqui a porra do bicho, mas não vou conseguir completar essa ligação agora. Depois eu jogo no Midjourney, tá bom? Vai dar tudo certo. Aquário. É lá que a Abby tá. E é para lá que ela quer imediatamente correr, enquanto o Jesse diz, imagina, a gente tem que ajudar o Tommy. Ela diz, imagina, o Tommy ia querer que eu corresse atrás da Abby. Sim. E se mais 3 pessoas tivessem votado com você, você estaria correndo comigo. Quando ele disse... Cara, esse raciocínio dela não faz o menor sentido. Eu votei não. A decepção tão profunda da Ellie... Porque ela é burra. Por quê? Como assim? E ele diz, porque não era o melhor para a comunidade. Claro. Aí ela diz uma coisa que, nossa, partiu meu coração de novo. Ela falou, quer saber, a minha comunidade foi espancada até a morte diante dos meus olhos enquanto eu fui obrigada a assistir. Se a gente não consegue... Conversa fiada da Ellie, tá? Consegue entender que o Joe e a Ellie são um do outro... A gente não consegue entender as atitudes que as pessoas tomam. Sei. A gente pode concordar ou não com essas atitudes. Não, a resposta é não. A gente pode conseguir justificá-las ou não, mas esse é o nascedouro delas. Ok. E reparem na última imagem dessa cena. O Jesse deixa a Ellie para trás, diz boa sorte então no que você pretende fazer. Sim. E a gente Certo, nunca errou. vê a silhueta dela sozinha ao fundo. Tem mais é que se fuder. Essa Ellie aí, burra desse jeito, tem que perder mesmo. Olhando para Seattle. Bom, ela perde de qualquer jeito, né? E é exatamente a imagem que a gente tem agora na abertura. Antes aparecia a silhueta dela e do Joel, e desde o 3º episódio é só a dela. Pois Antes é. desse confronto na livraria. Lembrando que isso não aconteceu em nenhum episódio sequer da 2ª temporada. O tempo todo ela esteve amparada ou pelo Jesse, ou pelo Tommy, ou pela Isabela Merced, que inclusive roubou o protagonismo da 2ª temporada. Em todos os momentos que elas contracenaram, a Dina chamou muito mais atenção por todas as qualidades, inclusive estética, do que a própria Ellie. A Bella Ramsey simplesmente não brilhou da maneira que ela precisaria ter brilhado na 2ª temporada. Sinto muito, é só a minha interpretação. E, no entanto, a gente vê a sargento Elisa, aquela que perdeu o filho no 2º subsolo do hospital. É a dona mulher que manda em outro núcleo, né?
indo dar um relatório para o Isaac. Olha lá. A chuva vai continuar, o que é ótimo para nós, todo mundo já recebeu suas ordens. E o Isaac, cadê a Abby? O Isaac interrompe o Isso aí. relatório para dizer, e a Abby? Cadê a Abby? Ninguém sabe da Abby Pois e é. agora ninguém sabe também. Cadê a mulher? Cadê a Fortuna? Não tem Fortuna. Por quê? Porque o Neil Druckmann é frouxo, ele botou uma mulher bonita. Caralho, mas por que não botou a mulher bonita pra fazer a Abby, a Ellie? Não, porque aqui é tudo invertido. Nessa merda dessa série, a gente faz questão de elencar a pior opção possível pra todos os papéis. Todo mundo tem que estar muito diferente do jogo pra série, a mulher do Tommy, que você já sabe, e por aí vai. Nem do Owen, nem da Mel. Olha lá. A Elisa diz, bom, a gente ainda tem o Manny. O Isaac diz, Manny tem de monte, também tem várias Mels, vários Owens, mas Abby só tem uma. Pois é. E a Elisa meio que perde a paciência, o que eu entendo perfeitamente, porque ela tá carregando o piano e ele só quer saber da outra que não tá lá. Sim. Você tá apaixonado? Ela pergunta. Ele diz Nossa, que não. Que diálogo horroroso, inclusive. Mas eu continuo meio em dúvida. Você é um velho pervertido, é? Você é punheteiro? Você quer a menininha aqui? Olha, nossa, ai, caralho, cara. O que ele diz é, olha, amanhã eu posso estar morto, você provavelmente também vai estar morta, e quem vai liderar esse exército de carneiros? Pois é. É como ele define o pessoal dele. Era para ser a Abby. A Elisa retruca, bom, talvez não fosse para ser a Abby, né, porque ela deu no pé. O que será então que a Abby ciúmes, né? Tá enciumado. está tramando? A ação que os lobos estão organizando, como a gente logo vai entender, é um ataque aos serafitas. Chegando no cais para pegar um barco para ir até o aquário. Eu não sei por que a Abby tem tanta importância assim, porra. Virou uma tenentona, né? Fundamental. É uma mocinha bonitinha, que seria uma excelente Ellie por conta da atriz, mas de repente ela é, puta, peça-chave dos WLF aí. Quase que eu falei o GLS, com todo respeito. O exército dos GLS. Ó, Neil Druckmann, vou deixar a ideia, hein? Essa ideia é foda, hein? Poderia fazer um exército. The Last of Us Parte 3 tá garantido. Eu acabei de sacar a parada. Ele vê vários barcos chegando, todos Apesar que meio que já é isso, né? Já tá rolando isso desde o 2. os soldados embarcando, e ela pega aquele barquinho a motor para tentar chegar até o aquário. Sim. A noite é um breu só. A cena é ridícula, Boscov. Vamos concordar pelo menos nisso, não? Ela pega o barquinho, tá na cara que vai dar merda, ela toma uma bomba da água, cai na costa, quase é estripada pelos serafitas, volta e faz a mesma coisa. Ela pega o barquinho, parece gameplay, quando você perde na primeira tentativa e tenta de novo. Só que é ela continuando. Puta, que cena ruim, cara. Só relâmpagos de vez em quando iluminando a escuridão. Aquela silhueta tão ameaçadora de Seattle, as escuras, pela qual a Ellie vai passando no barco, o mar revolto e aquela onda que derruba ela e faz ela ter que nadar até a ilha onde o barquinho foi dar também. Cara, é na ilha ou é uma encosta simplesmente ali perto? Porque eu tive a sensação que o tempo todo a gente tava muito perto do litoral, sabe? Que ela só pegou o barco pra encurtar o trajeto e ir direto pra porra da roda gigante que tava por ali. Mas vocês também não tiveram a sensação de que tudo era um entorno do mesmo pier? Eu não sei, eu posso estar falando uma besteira aqui, porque era o aquário de Seattle. O aquário de Seattle tá em outra ilha descolada de Seattle? Não sei. Preciso de uma aula de geografia agora. Imediatamente é vista por um menino serafita e esse pessoal não pergunta Não tem conversa. Antes de ir destripando. É isso aí. Já botam ela na Antes de ir destripando, eu gosto. forca, ela pede ajuda ao menino para dizer, você sabe, você viu que eu não sou daqui? O menino é que faz o gesto pedindo execução. Se ele tivesse tempo para pensar no meio de tudo que está acontecendo, ela teria lembrado do menino serafita que estava sendo atacado e talvez se desse conta de que idade nesse grupo provavelmente não significa menos crueldade. E a única razão pela qual ela sobrevive é o início do ataque à vila dos serafitas nessa ilha. Sim. E aí vem uma das imagens mais incríveis desse episódio. Aí ele corre para o barquinho de novo para chegar até o aquário e atrás dela estão as explosões na Eu vila. acabei de derrubar meu copo inteiro de limonada em cima da mesa, eu tô com uma vontade de chorar, bicho. À frente dela, raios. Inteiro. Atrás tem a cruz, para frente a caldeirinha. Não tem para onde a Ellie correr. Não tem.
Mova-se ela em que direção for, e eu estou falando no sentido das Não tem para onde eu atitudes, correr, das Isabela. decisões, Não tem para onde eu correr. não há mais saída. Não há. Além do que é muito impressionante essa travessia até o aquário, muito lúgubre, Lúgubre. muito cheia de ameaça. Sim. Algo que a trilha vem pontuando desde que ela pegou o barquinho pela primeira vez. A trilha parece Meu um Deus do tambor céu, de Isabela. guerra o tempo Isabela todo. do céu. E muda um pouco, fica ainda mais ameaçador, ainda mais tenso quando ela entra no aquário por aquele dormitório. E os papéis que eu tenho no estúdio são de baixa absorção. Isabela, que situação que eu me coloquei aqui. Começa a andar pelos corredores. Meu Deus em do que a céu, trilha Isabela! vira quase que só um pulso. Algo latejando na Tá cabeça latejando, da gente, tá latejando. com aquelas trompas que são Ai, super Jesus. desestabilizadoras. E é aí dentro do aquário onde ela vai encontrar o Owen e a Mel, que a gente tem a primeira grande tragédia desse Meu Deus do episódio. céu, que tragédia, O Owen Isabela. e a Mel estão discutindo exatamente a Abby. A Mel diz que o que ela está planejando, seja lá o que for, ir para trás de linhas inimigas, já seria, em condições normais, um suicídio. Terrível. O Owen, que pelo jeito obedece tudo que a Abby fala, Sim. diz, não, mas é a Abby. Mas é porque E ele a é, Mel porra, louco naquela mulher. É mais um cara apaixonado sendo feito de trouxa no enredo da série e do jogo. É a mesma coisa, afinal de contas. Todos os núcleos são mulheres que mandam, todos os caras tomam ordem da mulherada, isso é o procedimento padrão, é o eixo principal ali não pronunciado do roteiro dessa obra é justamente a porra do matriarcado mandando em tudo e tal, uma bobajada do Neil Druckmann. que me parece ser a única pessoa realmente decente nesse Meu grupo, Deus diz, do céu. mas eu estou escolhendo não justamente porque é a Abby. Na Sim. opinião da Mel, pelo menos, a Abby é inconsequente no que diz respeito à vida dos companheiros dela, Ok. que talvez seja também descontrolada ou, quem sabe, obsessiva. Nessa Puta, temporada, pelo menos, eu Ô, nunca Isabela, e o jeito ridículo que a Mel morre? Vamos falar disso ou não? vou saber exatamente o que a Mel acha, porque ao colocar o Owen e a Mel na mira da arma dela, ela só quer que eles mostrem no mapa onde está a Abby, diz que não vai matá-los porque ela não é como eles. Sim. O Owen comete o erro crasso de subestimar ela e, sei lá, acho que ele acha que ela é uma menina tão pequena ali. Iveta, né? E não deve ser tão bem treinada. Ele provavelmente viu que era a Bella Ramsey, ou Isabela. Se fosse uma atriz mais imponente, talvez ele tivesse respeitado. Pode ser, pode ser. Enquanto ele tenta pegar a arma, só que ela atira antes, lógico, antes de ser atingida. E mata não só o Owen, como atinge a Mel, que a gente vê daí quando ela abre a parca da Mel. Tá grávida. Sim. Bem grávida. Eu não Bem sei grávida. se eu fiquei mais chocada do que a Ellie, porque a Ellie ficou completamente chocada. É. E daí vem aquele desespero da Mel querendo salvar E aquela atuação de milhões, né? bebê dela, pedindo para ela fazer uma cesárea. E aí a gente entende toda a questão da triangulação naquele episódio em que a Dina fala, você nunca foi de prestar atenção na escola. A Mel fala, faz um corte transversal e a Ellie não tem ideia. Então, ela prova que ela é uma jumenta, ela não sabe nem o que é transversal, ela não sabe o que é geografia, ela não sabe o que é triangulação, ela não sabe que pegar a porra do barco e botar na água quando tá um caralho de um maremoto, ela vai se fuder e vai ser jogada na encosta. Quer dizer, a Ellie, que criatura é a Ellie, né, cara? do que significa transversal, porque ela nunca prestou atenção numa aula na vida. Pois é. Eu fiquei arrasada pela Mel, arrasada. E eu fiquei tão condoída da Ellie também, mas ela chora tanto, é tão horrível aquilo que acabou de acontecer. Olha a atuação. É tão o contrário do que ela queria que acontecesse. É tão patético e tão comovente ela cobrindo a barriga da Mel, como a gente faz quando a gente cobre o rosto de alguém que morreu. E eu amei o Tommy mais do que em qualquer outro momento na série até aqui, por ter abraçado ela e levantado ela na hora que ele e o Jesse chegam lá. E o Jesse fica olhando para a cena da Mel tão grávida, largada no chão, morta com sangue escorrendo, porque ele está pensando na Dina, óbvio. E porque ele provavelmente está pensando também que se ele não tivesse feito aquela briga, se ele não tivesse deixado a Ellie sozinha, se ele tivesse tentado de alguma Mas maneira... como assim, Boscov? Ele foi atrás do Tommy. A gente não sabe se o Tommy tá vivo porque ele foi atrás ou porque deu tudo certo, o que aconteceu. O Jesse tá certo o tempo todo. É a Ellie que é a imbecil e a culpa é do roteiro. maneira coordenar as duas coisas, se juntar ao Tommy, ajudá-lo e
seguir junto com a Ellie depois, nada disso teria acontecido. Pois é. Decisões tomadas com raiva são sempre as piores decisões possíveis. Sim. E ainda bem que, de volta ao teatro, o Tommy, a Ellie e o Jesse planejando o trajeto de volta. Ela diz que, bom, ela vai ter que aprender a conviver com o fato de que... Agora é o grande momento, né? a Mel morreu, o Owen morreu e a Abby vai continuar vivendo. Sim. Ela e o Jesse pedem desculpas mutuamente. E eles fazem as pazes antes do Jesse partir, né? Exatamente, pedir desculpas, mas a Ellie agradece ele por ter voltado. Olha lá. E é duro na queda, né? Como é que você sabe que o Tommy não me obrigou? Obrigou? Não obrigou. Mas é qualquer coisa. E é tão bonito. Mas é qualquer coisa, é qualquer nota, né? De qualquer forma que ele fala a seguir, que ele voltou porque ele pensou que se fosse ele naquela situação, se ele estivesse sozinho, ele teria tocado fogo no mundo para salvá-lo. E essa vai ser a segunda reconciliação que a Ellie faz para imediatamente depois se despedir. Perder a pessoa. Sim. Eles ouvem aquele barulho todo, o Tommy a essa altura já tinha ido fazer... Que bom que ele é mais forte e mais rápido, né? As malas, Ellie e Jesse saem correndo e o Jesse não tem nem tempo de ver quem disparou o tiro que acerta ele na cabeça. Claro que é ela, né? Para quem passou 5 anos fermentando no ódio do tiro na cabeça que o pai levou... Ela tá igualzinha, né? Nem o Jesse teve tempo de ver quem atirou nele, nem É engraçado porque a Isabela tem uma puta de uma raiva da Abby, que é exatamente a mesma sensação que eu tinha o tempo todo jogando The Last of Us Parte 2. Me desculpa, cara, se você jogou o primeiro The Last of Us e você pegou ali um certo carinho, um apreço pelo Joel, né? E enquanto você aguardava 7 anos pra jogar a Parte 2, você alimentou esse sentimento de alguma forma... Tudo que acontece no segundo jogo é muito revoltante. Não é todo mundo que gosta de transar algemado. Eu já expliquei isso, inclusive pro Pacão, porque ele sempre defende essa merda desse roteiro. E eu acho que é um roteiro fetichista, vagabundo mesmo, assim, um negócio completamente fora do eixo. E não tem como gostar da Abby. Não tem como. A Abby pode vir... Porra, tudo bem. A Caitlyn Dever até, né... Dá uma força porque ela é uma moça bonitinha. Mas a Abby do jogo é intancável, é uma figura insuportável. Ela teve tempo de ver em quem ela estava atirando. Se fosse a Dina, mais uma mulher grávida ia ter morrido ali, naquele dia. Olha lá. Coitado do Jesse, tão novo, tantos planos, um desempenho tão bacana do Young Mazino nesse episódio. Foda-se, não é verdade, Isabela? É assim, eles descartam os personagens porque, a vida real. Não é a vida real, é uma série, ok? A vida real eu sei exatamente como é. Quando você aperta o botão e liga a televisão, não é a vida real. Uma obra de ficção. Essa história nem é baseada em fatos reais. É só uma porra de um pano de fundo de um videogame classe A. Só que assim, o jogo é classe A, a história não. E quando a Ellie sai com a... Classe A, um beijo pro Gabriel Alba, que tá trazendo de volta essa gíria, que inclusive é muito gostosa de falar. As mãos pra cima dizendo, sou eu que você quer. O Joe fez o que ele fez por minha causa. Fui eu que matei seus amigos, não queria. Porque essa Abby é muito mais adorável do que a do jogo. Mas mesmo assim não dá. Foi um acidente, mas fui eu que matei. Não atire nele. E a Abby reconhece ela. A Abby, curiosa, ela tá com uma marca de corda no pescoço também. Em algum momento, os serafitas devem ter pegado ela. Mas ela fala, eu deixei... Não reparei na marca de corda no pescoço. Ela tem toda a razão, cara. Detalhe interessante, tá? Eu não tinha reparado, não. Achei que era só sujeira, porquice, alguma coisa assim. E você viver... Repete ainda, eu deixei você viver e você desperdiça tudo isso, você joga fora. Olha quem tá falando. O Joel também não salvou a vida dela e ela também não desperdiçou tudo? Não foi ela também? Mas é que ela tava do lado já, né? Quando o Joel salvou a vida dela, já tava fácil ali, tava pertinho, né? E colocou um alvo nas costas dos amigos dela, do Owen e da Mel, levando eles para Jackson, obrigando eles a participar da sessão Mas é isso aí, eu tô com a Isabela. Não tem que dar boi pra Abby, não. Foda-se a Abby. tortura que ela fez com o Joel. A Nora ajoelhou nas costas da Ellie para obrigar ela a assistir a tortura do Joel. Ok. O Owen não fez nada, mas ele é um facilitador da Abby, como ficou muito claro de novo neste episódio. A Mel
A Mel estava horrorizada com o que estava acontecendo lá Sim, no chalé. sim. E depois de falar, eu deixei você viver, ela dá um tiro na direção da Ellie. Mas E como? aí a Ellie faz... Nossa senhora, velho. Meu Deus do céu. Como essa menina é ruim, cara. Caralho, que situação. Não, ela pode não ser muito bonita, mas ela é uma excelente atriz, chat. A foda é essa, cara. Ela, olha, ela pode até não ser bonita, mas ela é, olha, é uma das melhores atrizes de sua geração. É um negócio assim inacreditável. Quer ver? Deixa eu ver se eu pego o trecho aqui só pra você ver o quanto que ela arrasa. É impressionante, cara. Atuação bilionária, né? É um negócio espantoso o tanto que essa menina brilha. Tá aqui, ó. Ela pode não ser bonita, mas olha essa peak performance. Escuta isso aqui, ó. I let you live, E vem. and you wasted it. Parece um bulldog francês, né? Desculpa. Eu não sei nem se isso aí tá alterado, se tá mexido, mas é essa vibe aí. Vambora. Tela preta. Abby acordando num sofá, vai ser chamada pelo Isaac, vai até a balaustrada do estádio. Caralho! Olha. Até onde que ela foi? Balaustrada? Mas que vernáculo encantador que você tem, Boscov! A balaustrada! Balaustrada, ela falou? Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Balaustrada. Série ou fileira de balaustres que formam um parapeito. Puta que pariu, a balaustrada! Achei que era um país do lado da Austrália, alguma coisa assim. As plantações, os Não, animais, pô, eu pensei que a história se passasse em Seattle. Como é que ela chegou na balaustrada? os caminhões, toda aquela movimentação. Os lobos são extremamente organizados. Sim. Pude ver agora. E daí vem o letreiro Seattle, dia 1. Tudo isso que aconteceu até ali no episódio foi o Maravilhoso. dia 3. Maravilhoso. Ou seja, na próxima temporada, necessariamente, a gente vai acompanhar a Abby, pelo menos desde esse dia 1, Sim, se não sim. desde antes. Em tese. Como as coisas que eu tô pensando dela Não, nesse... tem que ter muito flashback anterior ao dia 1, mas pelo visto o dia 1 será o ponto de partida da terceira temporada, que deve ser a última, tá? Por conta dos números da segunda, não pelas intenções dos showrunners inicialmente, porque o próprio Craig Mazin já até comentou sobre uma quarta temporada. Então, vejamos. Eu acho que o que falta de história pra ser contado vai ser resolvido na terceira, porque os números ferirem fonfon. momentos são impublicáveis, para mim vai ser difícil pra caramba. Olha lá. Uma última dica, a música que encerra o episódio, enquanto os créditos sobem, é uma música do Soundgarden, que começa com o verso Siga-me deserto adentro. Ai, 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 ai. Triste, hein? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Inscreva-se no Adorei o vídeo, assim como adoro este seu canal formosíssimo. Obrigado, Isabela Boscov, por ter feito aí essa série, né? De reviews, essa colaboração conosco. Tô brincando. Mas é que, de fato, a gente reagiu a absolutamente todos os episódios através da ótica dela também, além, claro, da nossa própria cobertura, que foi feita de forma completinha, na íntegra, lá no canal principal. Se você não viu cenas de algum episódio, não perca. Ficou bem divertido, ficou bem legal, beleza? Clica na curtida, deixa o seu comentário que faz toda a diferença por aqui. E, obviamente, considere tornar-se membro por apenas 2 pila, é bem baratinho. Ainda hoje tem mais vídeos, até já!